Olá pessoal, Santo Cervejeiro com vocês, é um prazer estar aqui. Estamos no nosso quadro Perguntas e Respostas lá no Instagram, né? E vem chegando uma pergunta aqui bastante, acho que é interessante, né? Principalmente para os iniciantes aí no mundo de cerveja artesanal, pessoal que gosta, né, de fazer a sua própria cerveja. Ele pergunta como faço, né, para produzir uma cerveja Pilsen em casa. Isso é muito simples, né? Já vou explicar. Mas antes é bom a gente sempre entender um pouquinho da história, né, de cada cerveja. A cerveja Pilsen é um ícone mundial, é a cerveja mais consumida em todo o mundo. No Brasil também, né? A cerveja mais consumida, correto? E é uma cerveja bastante fabricada pelos cervejeiros caseiros, né? E é bom a gente sempre conhecer um pouco da história, né? A Pilsen foi criada em 1840 pelo cervejeiro José Groll na cidade de Pilsen, por isso que ela leva o nome, né? Pilsen. E a cidade de Pilsen fica na região da Boêmia, na República Tcheca, né? Ali que faz fronteira, né, com a Alemanha e a Áustria, né, principalmente. E na época essa região pertencia à Áustria, né? Estou falando de 1840, certo? E essa cerveja foi criada nesta cidade, né? Uma cerveja mais clara, que na época não existia, né, esse tipo de cerveja. Hoje, né, uma cerveja bem clara, um amarelo palha dourado, né? Uma cerveja com teor alcoólico em torno de, varia, né, de 4 a 5,5%, aí depende muito do malte, né, que se usa no processo de fabricação, e o teor alcoólico desejado também pelo cervejeiro. Isso também é importante e é fácil você manipular isso, né, para quem faz cerveja em casa. Agora, fazer uma cerveja Pilsen em casa, como eu falei, é fácil, né? Não tem problema nenhum. É uma cerveja que leva praticamente um tipo de malte só, que é o malte Pilsen, o malte base, né? Se você quiser fazer lá 20 litros, é só usar 5 quilos de malte Pilsen, que você vai fazer os 20 litros numa boa. Mas tem pessoas que gostam de melhorar um pouquinho, né, a cerveja, e colocam um malte especial também junto, né? Eu, particularmente, eu coloco o malte Carapils, em torno de 10%, né, de malte especial, justamente para ajudar um pouco na formação de espuma, digamos, uma clarificação melhor, né, na cerveja, certo? Mas para quem está começando não precisa nada disso, né? Como eu sempre falo, começar simples. É uma cerveja simples de fazer, mas ao mesmo tempo ela dá um pouquinho de trabalho. Você tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente na parte de fermentação e maturação. Cerveja Pilsen sempre é bom maturar, né? Cervejeiro caseiro, novato, geralmente quer tomar cerveja muito rápido, mas quando você faz uma Pilsen, tem que ter um pouco de paciência, um pouco mais de cuidado, né? Certo? Até o final do processo, para que você tenha uma cerveja boa, né? Eu tenho muitas dicas, né, a respeito disso, certo? Principalmente da parte de fermentação e maturação, para deixar a cerveja um pouco mais limpa, um pouco mais robusta, né? Certo? Uma cerveja que tenha um visual legal, correto? Para isso você tem que ter um pouco de paciência. E a cerveja Pilsen, como é uma cerveja lager, né, certo? Ele exige uns cuidados, né, um pouquinho mais, digamos assim, né, de atenção, né, do cervejeiro, correto? Para que você tenha uma cerveja muito boa, porque ela é uma, digamos, uma cerveja que é bastante sensível, correto? Então você tem que procurar seguir rigorosamente as rampas de temperatura, desde a fase de mostura, que não é difícil, está bem específico na receita, né? Correto? A fervura tem que ser bem feita, e principalmente quando passou
da fermentação em diante, né, que geralmente eu fermento ela mais ou menos em torno de 13 dias, né? A fermentação da Lager, ela vai até 10 dias, correto? Mas quando eu faço Pilsen, eu prolongo um pouquinho mais, justamente por causa do chamado o diacetil, né? Que é um sabor meio amanteigado na cerveja, certo? Então, eu procuro estender 3 dias a mais, correto? Justamente, elevo a temperatura, né, de fermentação, que ela é na faixa dos 10 graus, eu elevo para 15 durante 3 dias, correto? E aí depois eu removo o fermento do fermentador, né? A partir do 14º dia, aí eu faço a maturação. Geralmente eu faço de 15 a 20 dias, às vezes até um pouco mais. Quando eu faço uma produção um pouco maior, eu reservo lá uns 50 litros e deixo por uns 40 dias mais ou menos maturando, porque a cerveja vai ficar muito boa, certo? Vai ficar bem clara, mais gostosa, né? Com um aroma bem gostoso, a formação da espuma vai melhorar, correto? Então a maturação é muito importante, né? Justamente por causa disso. Geralmente os novatos aí chegam no final da fermentação, o pessoal já acaba engarrafando, né? Dá para tomar legal, sem problema nenhum, só que a cerveja vai ficar um pouco mais turva, ela não vai completar aqueles aromas, né? E sabores melhor, a própria espuma também, né? Ela não vai ter uma formação muito boa, então sempre é bom a gente maturar um pouco, né? Qualquer tipo de cerveja, né? Correto? Mas o pessoal às vezes se antecipa, né? Quer tomar logo, lógico, a gente faz a cerveja para tomar, mas tem que ter uns cuidados aí se você quer uma cerveja melhor. Então fazer cerveja Pilsen em casa não tem segredo, né? Certo? Tem muitas receitas por aí, e se vocês acompanharem aí os meus vídeos, as minhas dicas, com certeza lá tem, né? Bastante informação sobre cerveja Pilsen. Então não tem segredo nenhum, é fácil de fazer a sua cerveja Pilsen com qualidade em casa. Então tá aí a resposta, né? Estamos abertos no Instagram, justamente esperando aí a sua formulação de pergunta para a gente responder aqui uma pergunta, uma resposta, né, da melhor qualidade possível para você, ok? Então, até a próxima pergunta aí.